por exemplo, do lado da vedação, a técnica mais eficiente para tornar os cidadãos mais iguais são tetos absolutos. Eu sei, mas tetos absolutos. No Brasil, o teto não é absoluto. No Brasil mesmo, não, nessa reforma partidos colocaram teto absoluto. Não, também não. O teto continua sendo... Bom, o teto absoluto é 20 milhões. O Senado abaixou para 10 milhões. São tetos absolutos, mas são tetos cínicos, né? Assim, isso não é um teto. Aí é uma visão de cada um. Mas, não, isso é um cinismo porque nas prestações de contas que nós temos, são 2 dúzias de doadores que ultrapassam esses tetos, não são poucos. Então, isso não é mais. Assim, eu não vou debater um teto de 20 milhões. Mas o teto que ainda está em vigor e que também está no projeto aprovado tanto pela Câmara como pelo Senado agora, no projeto de lei, não na PEC, né? É o teto de 2% vinculando a doação que um indivíduo pode fazer ao poder econômico dele, tanto do indivíduo como da empresa. Isso também é um teto cínico, porque na verdade ele não torna os doadores mais iguais, mas ele faz daquilo que já existe na sociedade, a desigualdade, torna a desigualdade lei. Então o sapateiro que poderia doar 20 mil, ele por lei agora só pode doar 20 reais, enquanto a empresa grande pode doar 20 mil. Mas, Bruno, a influência e a decisão do cidadão não está na doação, está no voto, no movimento político. Também está na doação. Mas não, muito enfim, o que eu quero, na verdade, para as o que eu quero chamar a atenção não é tanto... o início não são as firulas da legislação, elas são importantes. Né? Essas decisões de colocar tetos máximos, ou tetos relativos, ou vincular o rendimento, isso tudo é importante, mas só em segundo lugar. Em primeiro lugar é importante decidir por uma prioridade. Então, se a prioridade é tornar os cidadãos mais iguais, existem ferramentas tanto da regulação como dos subsídios públicos. Vamos pensar no financiamento público pesado, exclusivo, seja o que for. O atual modelo de financiamento no Brasil, público, não incentiva o atual modelo de incentivo do poder Brasil, do cidadão. Não o atual incentiva. modelo de incentivo do Brasil, que no Brasil já existe, uma parte é o financiamento público. Por exemplo, o custeio da televisão, do rádio, dos programas de partidos, é público. Mas não fortalece o cidadão. Não fortalece o cidadão, fortalece o debate político, porque os partidos vão, independente do período. Por exemplo, eu vou pegar um caso concreto. O cidadão mas o cidadão, ele não está optando para ir para a televisão para falar. Não, estou falando dos recursos. Por exemplo, um partido que só tem 3 deputados. Canadá tem um sistema, Estados Unidos tem um sistema que fortalece o cidadão via recurso público. Quanto mais filiados, mais recursos. O que o Canadá faz, por exemplo? Ele reembolsa os primeiros 200, 300 dólares doados pelo cidadão ao cidadão. Ele reembolsa isso no imposto de renda. O que os Estados Unidos fazem? Eles complementam os primeiros 200, 300 dólares que o cidadão individual doa com outros 200, 300 dólares do poder público. Então, nesse caso, não é uma regra burocrática do Estado que vai distribuir recursos aos partidos, mas em última instância o partido precisa buscar o cidadão, a incentivar o cidadão e receberá então complementos do poder público com recursos públicos. Mas, Bruno, não é apenas o cidadão dar o dinheiro ou o Estado incentivar que o cidadão dê um dinheiro para o partido e o Estado devolver, que vai dar igualdade para o cidadão. Cada país tem uma história. Por exemplo, houve uma época no Brasil que você descontava do imposto de renda uma parte do que você doava para partido. Houve uma contestação na sociedade tão grande que não teve base política para você manter. Hoje, veja, independente, nós não podemos fazer uma discussão na base do que é ideal ou porque tal país faz isso. Na situação concreta do Brasil, o que nós temos que caminhar para aprofundar a democracia no Brasil, a igualdade, o direito de expressão, é apostar na transparência. O que foi doado
tem que ser público e poder ser fiscalizável. E estabelecer limites proporcionais e absolutos para cada cargo, para cada doação. Isso nós estamos caminhando no Brasil. É importante. Com toda a transparência, você pega, vamos pegar o caso do JBS, aí que tem a bancada deles lá, está transparente a bancada, mas a bancada é uma bancada extremamente corporativa. Né? Mas não é bem, não é porque receberam o dinheiro da JBS. Eu estou dizendo, eu vivi no parlamento, eu conheço as pessoas. Muitas vezes as pessoas falam, eu vou dizer um caso que aconteceu direto comigo. Em 2010, eu recebi uma doação razoável do sindicato de uma fábrica de charutos. Eu sou antitabagista, sempre fiz campanha, sempre continuei fazendo. Aí fizeram bancada do fumo num jornal e me colocou. Eu liguei, por que você me colocou? Pega minha atuação. Pega minha atuação. O que é que... Porque você recebeu dinheiro. Eu disse, daí? E o dono dessa empresa estudou alemão comigo em 1974. É meu amigo da Bahia há 30 anos. Não, então, e eu continuei fazendo. Então, não é bem assim. Agora, o problema do poder econômico interferir na eleição não está na eleição em si. Está na formação econômica e social do país. O poder econômico, doando ou não, ele vai interferir nas decisões. Não, doando ou não. Quando a gente pega os grandes conflitos que você tem hoje, aí o problema... Políticas públicas é o poder econômico definindo a política econômica, mercados e tudo, e o contraponto sendo feito pelo poder político. Se você... E esse poder político nem precisa discutir se de fato as doações influenciam o comportamento dos representantes após a eleição. Não precisamos discutir isso. Basta o eleitor ter a impressão, mesmo depois da transparência, que eu defendo muito e trabalhei na Transparência Brasil durante muito tempo batalhando por mais transparência no financiamento. Mesmo defendendo essa linha, eu devo reconhecer que depois de quase 20 anos de maior transparência no Brasil, justamente essa transparência, digamos, tem um efeito reverso agora. É jogado na cara do cidadão via imprensa que o financiamento é extremamente dominado por um grupo de duas dúzias de empresas, né? Então, a transparência só não é suficiente. Ela, hoje em dia, cria uma imagem muito negativa da democracia brasileira. Essa meia dúzia de empresas é uma plutocracia. Essa meia dúzia de empresas financiou todos os candidatos. Não financiou só um candidato. Não é o partido A contra o partido B, é a bancada dessa empresa com interesses difusos. O problema é que as decisões políticas e a política pública e os encaminhamentos que nós fazemos ao exercer o poder é muito mais amplo do que o financiamento. A discussão é muito mais ampla. A discussão do financiamento é um ponto da situação política. Não, mas como é que o cidadão acreditar? Mas veja, não vai ter. Aquilo está errado. O problema é que nós estamos no Brasil. Nós temos que discutir o que é para o Brasil. Qual foi a experiência que se caminhou para o Brasil. Cada país tem uma situação diversa. Aqui no Brasil, sempre, com financiamento ou não, a parte das empresas sempre participaram das eleições e sempre financiaram as eleições. Tem que minimizar a influência delas no dia a dia do parlamento. Tem que minimizar a influência delas, mas o que nós temos que fazer é o seguinte: o que é que nós queremos do país? Por exemplo, eu acho que hoje, mais importante do que... Vamos pegar do meu partido, que eu tive divergência. Muito mais importante dizer o centro é a reforma política. Para mim, o que é que eu dizia? O centro é, em primeiro lugar, reforma tributária, uma revolução na educação, que não é ProUni, FIES, e sim escola de tempo integral, novo currículo, valorização dos professores, um projeto educacional desse tempo e não do século passado, desburocratização do país e tomar medidas para a distribuição de renda. Mas quando você pega... Então, é isso que é o central. Quando você pega a composição do Congresso,
Aí essa composição do Congresso, você criou uma frente lá, formada por evangélicos, por interesses econômicos e tudo, que vão na contramão do que se tem de noção de Brasil, de civilizatória também. Não se criou, isso existe desde o começo do Congresso. Por exemplo, as pessoas dizem, esse Congresso, esse ano, ou essa gestão está muito conservadora. Você lembra como era quando o Lula assumiu o poder em 2002? A composição era muito mais desfavorável para qualquer política mais à esquerda do que hoje. O problema aqui é que tem imensos erros do governo, tem falta de capacidade, no Congresso hoje, falta de capacidade política e se desvia para o outro lado. Me dê o nome de 10 figuras referenciais do Congresso hoje, de qualquer partido. 10. Não tem, pô. Eu não posso falar que eu vou ficar de mal com alguns amigos. Mas não tem, pô. Mas voltando à questão da necessidade, eu diria que é necessário que os partidos tenham vínculos com grupos de interesse. Nas democracias mais tradicionais e mais, sei lá, com mais tradição, mais sólidas, isso funciona assim. Então, os sindicatos fortemente têm um vínculo com o partido político. Organizações empresariais têm vínculos com os partidos políticos. O Brasil herdou da ditadura militar uma tentativa de desvincular os partidos políticos dessas organizações, né? E isso tem reflexo na legislação financeira, né? Claro. Então, a vedação... Só me deu uma parte. A vedação... Se você pegar no meu projeto, eu coloco que os sindicatos, não com dinheiro que vem da contribuição sindical, como você sabe, pode organizar, abrir uma conta própria e dizer, eu vou arrecadar para os meus candidatos. E vai lá, faz Assembleia Geral com a base deles, arrecada e dá o dinheiro para o candidato dele. Que é uma forma de fortalecer a participação do cidadão. E é uma forma de fortalecer a participação ideológica. O cara é do PSOL, ele pode, que hoje é proibido. Então, eu acho que esses vínculos devem ser fortalecidos e não enfraquecidos. Na minha PEC o que a legislação, a reforma de 93 a 97, aquele conjunto de reformas mudou, que era proibido tanto o sindicato como também as empresas financiadas, pré-93. Então, eles abriram em 93 para um lado, mas na verdade para o lado do empresário. Mas na verdade o importante é que abriu para o lado do empresário individual, da empresa, não abriu para as associações. Então, hoje é proibido a associação. Exatamente. Então você continua com esse desenvolvimentismo, diluiu. Nós continuamos com o legado de podar os partidos políticos, de ter vínculos mais orgânicos, que seriam também vínculos financeiros, com os respectivos grupos de interesse organizados. Se abriu para a empresa individual, mas não para a Fiesp. Então, em muitos países seria completamente normal os sindicatos financiados, partidos operários e os empresários, grupos empresariais, não empresas, grupos empresariais. Isso então, incorporei. Mas isso não é debatido, né? Não, isso foi debatido. Isso foi debatido. Teve uma PEC que tramitou, os deputados foram contra. Não, mas não, isso digamos, incorporei, no debate público. Isso incorporei na minha PEC. Mas vamos na PEC que foi a voto, tinha isso. Mas vamos situar o quadro atual, né?